Orações aos anjos da guarda, tradicionais e originais. Abri, ó divindade, os meus lábios para louvar e irradiar o vosso nome, essência, vibração, amor. Purificai o meu coração, tornai-o mais liberto das distrações e preocupações e receptivo à tua presença subtil e à dos santos anjos e guias nos nossos ambientes subtis, psicoespirituais que nos rodeiam. Ilustrai, iluminai o meu entendimento, minha capacidade de compreender e discernir a verdade e não me deixar amilhazar nem manipular pela grande onda de manipulação dos seres que corre nas redes sociais, nos livros, em tanto audiovisual. E inflamei a minha vontade, tornei-a mais ígnea, para que ela possa tornar-se atenta e devota e merecedora de orar e de exprimir esta adorácio, esta adoração, esta oração dirigida a Ti, ó divindade imanente e transcendente, e possa ela ser atendida. Possam os anjos levá-la até ao seio da tua majestade e providência divina que tudo abrange, para que a vossa presença sutil e de Jesus e dos mestres e santos esteja mais conosco. Amém, amém, Om. Segunda oração tradicional, recriada originalmente por mim neste momento em que a leio. Ó omnipotente e eterno Deus, divinar, transcendente e imanente, por vossa infinita bondade, vos dignaste dar um anjo para ser o meu custódio, protetor e defensor. Viva, viva, viva este santo anjo, subtil, misterioso, invisível, mas que nos acompanha. Concedei-me, pelos merecimentos dele e pelos seus rogos, os seus pedidos, a graça de conseguir seguir fielmente, corretamente, criativamente o que ele me inspira ou sugere, a fim de estar sintonizado com as leis cósmicas, com os objetivos cósmicos, com os propósitos divinos de amor e de sabedoria que constituem a tua essência em termos do mais elevado das qualidades do ser humano, para que a vida na Terra seja salvífica e luminosa
e não de alienação, destruição, doença, morte, guerra, luta. E assim poderemos, quando deixarmos esta vida, estar abertos à vossa irradiação maravilhosa de luz e de amor e que enche e extasia os santos mestres e anjos ou os grandes poetas que se deixaram tocar e quase que mergulhar no oceano da tua beatitude, tal como os mestres da Índia e do Islão ou alguns dos cristãos. Possa, portanto, esta satsanga, esta comunhão com os anjos, ser vivida com esta abrangência de comunhão no corpo místico da humanidade, que inclui passado, presente e futuro, e que nos torna seres verdadeiramente espirituais, nas limitações do tempo e do espaço, mas também pluridimensionalmente nelas e, portanto, suplantando as limitações, tal como nós agora estamos orando, uma oração que irá perdurar no éter, ao ser emanada do meu coração e da minha alma e em ligação fios e canais com os mundos espirituais e com a divindade invocada, adorada, cultuada, perdurar nos que me ouvem também, ou que me ouvirão quando eu já tiver partido. Esta satsanga, palavra indiana de sat, verdade, sangha, comunidade ou grupo, é fundamental de ser cultuada, é fundamental de ser invocada, seja para nós, seja para os outros, nomeadamente os que sofrem doenças ou opressões ou sofrimentos e dores, para que não esmoreçam, não desanimem e, meditando ou nos sonhos ou nas entregas ao mundo espiritual e divino, possam recuperar as energias para vencerem os obstáculos e as provações. E neste aspecto, o Santo Anjo da Guarda, nosso querido companheiro, é certamente uma fonte de inspiração e de amor subtil, perceptível apenas após grandes esforços ou merecimentos, ou em grandes necessidades, ou em meditações mais profundas. E assim erguemos esta oração, ligando aos antepassados e às pessoas amigas que sofrem ou que precisam de mais luz, para que, guiadas, tocadas por estas energias e propósitos que eu desencadeio, das potencialidades órficas da alma humana, possam ascender no seu caminho de luz, possam tornar-se paz, amor, aspiração à divindade, aos mestres e santos e sorores e yogis e a todos os que se têm destacado nesta ligação complexa e difícil dada a materialização do ser humano e que neste século XXI tem sido em certa medida aumentada
pelas agendas da oligarquia que controla o Ocidente e que tenta infra-humanizar os seres, retirando-os das religiões, das nações, das famílias, das identidades e tornando-as apenas consumidores manipulados numa sociedade de espetáculos e de terrores. Possa então a Santa Sofia, a Santa Sabedoria Divina, possam os anjos do amor e da sabedoria, os arcanjos, querubins e serafins, essas entidades tão pouco conhecidas e denominadas e descritas frequentemente apenas por adivinhações ou correlações mentais, possam estas identidades da qual se destacam claramente e na realidade vivenciáveis o anjo da guarda, o arcanjo de Portugal ou os arcanjos mais cultuados mundialmente, possam estas entidades ter guarida na nossa alma, no nosso cérebro, no nosso ser, possam as suas asas de aspiração e de elevação, as suas asas de irradiação de energias divinas, vibrar, crescer, bater em nós e elevar-nos aos conhecimentos e aos estados de consciência necessários ao nosso deixar do casulo, da crisálida ou das trevas, das grutas, das alienações televisivas, dos amilhazamentos e narrativas oficiais que tanto mal têm gerado no mundo, seja aldrabando no Covid, seja aldrabando na libertação da Rússia, das suas partes que estavam na Ucrânia e dos seus cidadãos, da opressividade que se começou a desencadear desde o golpe de Estado de Maidan em 2008 e que o Ocidente ganancioso tentou e tem conseguido alienar milhões de europeus tornados warmongers, desejosos de guerra com a Rússia, o que seria trágico para todos. Neste dia 16 de março, um dia que faz transição para um dia muito luminoso, como costumam ser o 17, possa a humanidade e alguns seres que me ouvem abrirem mais os olhos lúcidos para a atualidade internacional, deixarem-se de se arratanarem na comunicação social amelhazada portuguesa e possam eles, recebendo outras informações e sobretudo meditando, abrindo-se à satsanga, ao corpo místico da humanidade, receberem as inspirações dos mestres e sorores, as santas místicas e dos anjos e arcanjos. Demos graças profundas por esta pequena oração e paráfrase da atualidade, para que esta mensagem seja mais penetrante no ambiente trevoso que se cria, onde se destacam a direção da União Europeia,
Fórum Económico Mundial e constantemente ou frequentemente administrações norte-americanas criando todo o tipo de manobras de diversão, manipulação, hipocrisia, onde se destacam alguns seres, os seus nomes ficam na história como verdadeiramente criminosos e irresponsáveis por muito do mal que se passa. E começaríamos por Victoria Nuland, uma secretária do governo norte-americano em 2008 e corresponsável do golpe de Maidan e do apoio com o embaixador norte-americano. Boris Johnson, que quando se deu a tentativa de se chegar a um acordo em Istambul, por si mesmo e por comunicação com o mais que zombie e sanguinário e criminoso Joseph Biden, fizeram gerar, aproveitando-se da megalomania do cocainómano Zelensky e dos seus extremistas, muitos deles confessadamente nazis, para lançarem esta luta titânica que temos assistido e que tem depois em alguns nomes como os atuais dirigentes de França, Inglaterra, Alemanha, Polónia, sobretudo, e alguns dos países bálticos, e que devem ser nomeados com nomes abomináveis, certamente excluídos por bastante tempo do livro da vida divina, tais Macron, Duda, Starmer, Callas, Úrsula e outros que não vale a pena nomearmos, mas que têm também na NATO de Stoltenberg e do Ruud Roth, dois dos principais culpados da sua tentativa de asfixiarem a Rússia, quebrando todos os compromissos de não expandirem a NATO em direção à Rússia, tornando-a, como ainda agora querem, alvo de mísseis e de drones que entram e que vão matar indiscriminadamente civis. Não tanto porque caiam mesmo, mas porque os seus fragmentos assim causam. Uma guerra que tem sido realizada com toda a humanidade e diplomacia pelo Kremlin, liderado por Vladimir Putin, um mestre da humanidade, claramente um sábio, um ser religioso, um ser ligado à tradição espiritual da humanidade e da Igreja Ortodoxa em particular, e que tem tentado diminuir o mais possível a destruição e a mortandade civil. E basta ver como Kiev continua a fazer a sua vida normal, apesar de os ucranianos matarem e assassinarem, entre os quais algumas almas de grande valor, de grande perda para a humanidade, qual o caso da filha do importante pensador geoestratégico e filósofo Alexander Dugin, a sua filha Daria Dugin, uma mártir da sabedoria, da verdade, do neoplatonismo, do cristianismo profundo. Possa esta guerra terminar rapidamente, possa a russofobia instilada pelos avançados do Fórum Económico Mundial diminuir rapidamente e possa a paz justa, a fraternidade e a multipolaridade
desenvolverem-se no planeta para que a tal nova era que há tanto tempo tantos desejam e que tantos acreditam piamente que assim está marcado, seja astrologicamente, e há desde os anos 60 do século passado que se afirmava isso por alguns dos proponentes da nova era ocidental e que continuam a ter avatarizações sucessivas em datas e em sincronias com calendários, com profecias. Sabemos como tudo isso é um fogo fátuo, uma tentativa de clarividência, muitas vezes motivada apenas por motivos comerciais, como podemos apreciar na internet, na quantidade de títulos abracadadantes do que é que vai suceder neste próximo mês, ou quais são as profecias do Padre Pio, ou da Santa disto, ou do Papa daquilo, ou deste profeta. Tudo é realmente manipulação e, em muitos casos, a derrotarização das pessoas. A melhoria do estado da humanidade é um trabalho pessoal e individual de cada um, dos grupos em que está, das nações, e que é um trabalho lentíssimo e que encontra muitos obstáculos derivados do grande egoísmo e insensibilidade que raia muitas vezes a psicopatia, como vemos em algum desses bimilionários ou quadrimilionários que continuam a tentar fazer dinheiro, muitas vezes explorando o próximo, em vez de suscitarem desenvolvimentos educativos e culturais e de higiene e economia para os povos, de modo a que não sejam obrigados a entrar em fundamentalismos, em guerras civis, em imigrações e travessias trágicas. Muito se poderia dizer que os nossos santos anjos e arcanjos bem tentam inspirar as pessoas e os governantes, mas quem são os governantes que olham ou que estão ligados ao arcanjo do seu país? Aqui em Portugal, quem? Algum? Nos últimos anos? Zero. E o resto da Europa? Talvez na Igreja Ortodoxa, certamente Putin, Vučić, da Sérvia, sejam alguns dos que ainda oram aos santos da Igreja Ortodoxa e aos arcanjos, São Sérgio de Ragatanega, São Serafim de Sarov e outros. Pois não desanimemos com a imensidade da nossa tarefa e sabemos meditar, por vezes quando acordamos à meia da noite, tendo a coragem de enfrentar o frio e de sair da cama e nos colocarmos em posição sentada e levantarmos o coração e a alma aos mundos espirituais, aos seres espirituais e ao nosso espírito e ao nosso santo anjo, de modo a que, ganhando forças nesses momentos, saibamos estar mais orientados para o dia a dia e para tanta alienação, tanta cobertura do que é mais importante, tanta distração dos seres. Muitas vezes, até por boas razões, as pessoas pisam e repisam as mesmas notícias, os mesmos factos, seja os da criminalidade das vacinas,
com ingredientes extremamente perigosos, com tantos efeitos negativos, adversos, e que não são autorizados a circularem na comunicação social e na nova comunicação social, pessoal e grupal das redes sociais, e tantos de nós que foram bloqueados por isto e por aquilo, por terem levantado em causa o valor das vacinas ou afirmarem que o sistema imunitário bem forte e bem desenvolvido e uma vida em harmonia com a natureza e a utilização dos remédios tradicionais são frequentemente melhores que as vacinas e as medicações que são dadas para as constipações, para as gripes. E aí realçaremos também a importância de uma alimentação da agricultura biológica, o valor dos centenas ou milhares de pessoas já que em Portugal praticam a agricultura biológica e tentam regenerar a terra, biológica e biodinâmica, da antroposofia e da escola Waldorf, e que tentam, de facto, regenerar a terra, regenerar os seres humanos e tornar os seus terrenos mais fortes e mais firmes para resistirem a tanta artificialização, a tanto agroquímica, a tanto herbicidas extremamente daninhos que algumas câmaras ainda continuam a usar, e câmaras por vezes de cidades que são património histórico da humanidade. Em suma, uma grande luta para harmonizar a Terra, harmonizar os 5 elementos a nós, a terra, a água, o ar, o fogo, o éter, sabendo utilizá-lo na higiene, na alimentação, nas harmonias e exercícios psicossomáticos da natureza, para que os níveis espirituais possam chegar até nós, inspirar-nos e fortificar-nos, de modo a que possamos, no nosso olho espiritual, poder ver algo dos mundos espirituais ou dos anjos e dos grandes seres e da divindade, e estarmos mais firmes para resistir a toda a opressão negativa que existe desses núcleos violentíssimos de alguns países que matam e assassinam. Caso da Ucrânia, caso de Israel, caso dos Estados Unidos, para marcar 3 dos mais fortes e mais responsáveis pelo que se está a passar de sofrimento no mundo, na antiga Terra Santa, no centro da Europa eslava, dilacerada agora, na opressão realmente de tantos povos que se querem determinar harmoniosamente em multipolaridade, em multiculturalismo, tais os da Síria, do Iraque, e que têm sido da Líbia e que têm sido obstaculizados e destruídos pelo Ocidente oligárquico, ganancioso, por vezes mesmo sionista ou mesmo extremista, infra-humanista. Temos, pois, que lutar muito, e há que invocar então a divindade e os santos anjos da guarda para que nos inspirem e fortifiquem e tornem-nos seres capazes de fazer chegar a luz divina a todos os recantos do nosso ser e da sociedade, de forma a que a criatividade, o amor, a beleza se abrochem mais, sejam mais cultivados. Demos graças. Amen, 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 amen.